Sim, o Fluminense está nas oitavas de final da Copa do Mundo. O sonho continua, a gente vai para as oitavas de final, seja quem for o adversário. Daqui a pouco a gente vai conhecer o adversário. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, já teremos o adversário do Fluminense nas oitavas definido. E a gente, obviamente, vai falar muito sobre isso aqui a partir de amanhã. Mas esse vídeo é para falar especificamente sobre esse empate entre Fluminense e Mamelodi aqui no Hard Rock Stadium, esse empate sem gols que classificou o Fluminense para a próxima fase. Uma vantagem que o Fluminense tinha após ter empatado na estreia com o Borussia, após ter vencido o Ulsan na segunda rodada. Hoje, aqui em Miami, a equipe tinha a possibilidade de vencer, obviamente, ou de empatar e chegar assim às oitavas de final na segunda posição. E foi o que acabou acontecendo porque o Borussia venceu o Ulsan no outro jogo do grupo. Foi da forma como talvez muita gente imaginava, ou talvez como a gente imaginava, para quem esperava um Fluminense mais protagonista no jogo, para quem esperava um Fluminense mais arrojado, né, com mais atitude, com mais iniciativa. O que a gente viu foi um jogo muito dentro das características desse time do Mamelodi, desse time sul-africano, que é caracterizado por muita posse de bola, por isso eu falei lá atrás, é uma espécie de dinizismo da África, e a gente viu isso em campo. Uma equipe que trocou mais de 550 passes, mais que o dobro do Fluminense, e terminou o jogo com cerca de 70% de posse de bola. É um cenário que é totalmente previsível para este confronto. É claro que o Fluminense poderia ter sofrido mais, e é aí que eu vou entrar mais especificamente em detalhes desta análise aqui. O Fluminense poderia ter feito mais em campo? Poderia ter jogado mais? Poderia ter criado mais oportunidades? Evidentemente que sim. E seja na vitória ou na derrota, sempre você tem que pensar em melhorar, em evoluir, em jogar mais futebol. Para mim é sempre muito importante a forma como você vence, a forma como você conquista aquele resultado. E até para não entrar em contradição aqui, porque é aquele negócio, se o Fluminense tivesse ganhado hoje, jogado da mesma forma, tivesse vencido por 1-0, muita gente iria relevar muita coisa. Em outros jogos, se o time jogou bem e acabou perdendo, por exemplo, poderia ter perdido para o Borussia, tendo jogado muito melhor que o Borussia. Assim é o futebol. O Fluminense ele entregou muito mais que a gente imaginava na estreia contra o Borussia, eu acho que isso é indiscutível. Contra o Ulsan, começa o jogo bem, depois tem um primeiro tempo ruim, reta final péssima de primeiro tempo, comete muitos erros, desligado, leva 2 gols, depois tem que buscar o resultado no segundo tempo. Conseguiu, mas serviu como alerta. E hoje um jogo às 3 da tarde, um sol muito quente aqui, teve tempestade, a gente passou um perrengue danado aqui com tempestade, depois volta o sol de novo, volta um calor muito forte que está fazendo aqui em Miami, não é brincadeira, 3 da tarde aqui é muito calor, então não dá para a gente imaginar um jogo tão intenso. Eu esperava até mais aberto, com mais possibilidade de gol, mas não foi esse o cenário. E aí, na prática, eles tiveram muita posse de bola, eles tiveram muito controle, que, repito, é uma característica do time deles, mas criaram poucas chances claras de gol. Teve o Fábio no primeiro tempo, as defesas que o Fábio fez aqui logo no início, quando eles tiveram um início bem melhor, os 10 primeiros minutos, depois o jogo fica aquele jogo muito ali truncado no meio de campo, muita troca de passe para lá e para cá, mas pouca coisa acontecendo. Quem tem a chance depois é o Fluminense com o Ares batendo cruzado e o Cano quase completando ali aos 35 minutos. E não teve nada demais, nada de muito relevante. O Mamelodi tentando ter o controle, movimentar, atrair o Fluminense, para tirar o Fluminense de trás e aí depois tentar encontrar espaços nas costas da defesa do Fluminense. Isso não aconteceu porque hoje, mesmo sem o Thiago Silva, o Ignacio deu contra o recado, teve uma boa atuação contra o Freitas, e isso é muito bom, isso é muito positivo. Ele há um tempo já não era titular e deu uma resposta interessante, foi até eleito pela FIFA como melhor em campo. E o Fluminense soube ali atrás se segurar. No primeiro tempo ainda deu alguns espaços, depois no segundo tempo soube se fechar bem e praticamente sim, sofreu muito pouco. De fato ali, pressão, chance, não teve. Inclusive o Fluminense foi quem botou uma bola na trave, uma boa jogada pela direita, com Ares, Samuel Xavier e a finalização do Cano na trave. Hoje para mim passa muito a atuação tecnicamente,
abaixo da equipe. Acho que passa muito pelo fato de os 3 volantes, Hércules, Martinelli, Nonato, eles não conseguiram jogar como foi contra o Borussia. Se desdobraram na marcação, se esforçaram, correram, como sempre, mas com a bola no pé eles não fizeram um time... não conseguiram carregar, levar o time para frente com mais qualidade, com mais objetividade, fazendo essa bola chegar com mais qualidade lá pro Ares, né? E aí o Ares tem mais dificuldade, né? Hoje, inclusive, o próprio Ares esteve apagado, porque tem pouca gente se aproximando. Se não tem essa aproximação, fica difícil você fazer as associações para desenvolver melhor o jogo e aí ter superioridade, ter mais domínio, intensidade para cima do adversário, criar oportunidades, fica mais difícil. O Ares joga muita bola, mas precisa de alguém para dialogar com ele. Hoje a gente viu pouco isso. Então, quando você coloca 3 volantes em campo e esses volantes não conseguem sair para o jogo, tecnicamente não estão bem, o time vai ter dificuldade. Não tem jeito. Não tem jeito. Vai ter dificuldade. A gente também está vendo o Germancano ainda precisando de pegar ritmo de jogo, ainda também com dificuldade para entrar. Acho que está evoluindo, aos poucos está evoluindo, mas ainda não é aquele Germancano participativo, não é aquele Germancano decisivo que a gente quer ver. E hoje ele teve pouca oportunidade. A única chance que ele teve de fato, ele colocou uma bola na trave. Então, foi um jogo dentro mais da característica do Mamelodi do que do Fluminense, que teve competência ali para se defender, para controlar a partida sem sofrer muito, sem cometer muitos erros defensivos, mas que ofensivamente fez muito pouco. Poderia ter tentado, por exemplo, explorar mais a marcação na série de bola, tentando dificultar, porque eles perderam bola assim contra o Borussia, tomaram gol dessa forma, eles têm dificuldade na série de bola, o Fluminense optou por não explorar isso. E chegou a um momento no segundo tempo que claramente estava querendo o empate. O Fluminense percebeu, tinha vantagem, percebeu que o jogo estava controlado, decidiu não arriscar mais. E foi levando o jogo da forma que dava até o fim da partida, sabendo que o empate seria suficiente para avançar. É sempre muito arriscado isso. Sempre muito arriscado. É uma bola vadia, uma situação qualquer, um lance bobo, você leva um gol e aí, meu amigo. E aí o desespero bate. Mas não aconteceu. Né? Então, o resultado ele veio, o Renato falou sobre isso na coletiva, é uma especialidade do Renato, conduzir a narrativa para o ponto que ele quer. Mas ele tem motivos para isso. Vou trazer aqui um trecho da coletiva do Renato. Exatamente, mas armei minha equipe para ganhar. Só que, infelizmente, hoje nós estivemos um pouco abaixo dos demais jogos. Talvez por causa do calor, sequência de jogos, enfim. Mas eu sempre armo a minha equipe para vencer. Mas sabíamos que nós iríamos ter bastante dificuldade, uma equipe rápida, uma equipe que é acostumada a jogar com calor também. Demos um pouquinho de espaço no início do jogo, depois acertamos a marcação. E é lógico que para você jogar contra uma equipe dessa, você precisa ter os cuidados defensivos também. E tivemos. Eu acho que, não tenho certeza, no futebol às vezes, se você jogar bonito e vencer, ótimo. Mas às vezes você precisa saber sofrer também um pouquinho. Então hoje a gente soube sofrer. Eles tiveram umas 2 oportunidades logo no início do jogo. Depois a gente se comportou bem. Como falei, a gente sofreu um pouquinho, não damos tantos espaços ao adversário. E buscamos o nosso objetivo desde que nós chegamos aqui, que era a gente conseguir a classificação. Sabíamos que os 3 jogos iam ser difíceis, como foram. Mas o grupo está de parabéns, o nosso torcedor está de parabéns, porque alcançamos o primeiro degrau, a gente conseguiu. E a partir de amanhã a gente já pensa no nosso próximo adversário. Hoje à noite vai ter a decisão do grupo deles, obviamente que eu vou assistir. Cada um tem uma opinião, né? Lógico que aí tem uma grande equipe, uma equipe poderosa do futebol mundial, mas a gente não escolhe adversário. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente ter classificado. Conseguimos esse objetivo. Agora vamos ver o que acontece no outro grupo, independente de quem se classificar, a gente sabe que vai ser difícil também, a gente precisa se preparar. Vamos estudar bastante nosso próximo adversário. Mas, como eu falei, eu não tenho preferência, não. Eu acho que o mais importante de tudo foi que o meu grupo conseguiu o objetivo, que foi a classificação. Concentração é o foco. Muitas vezes acontece isso no Brasil, quando você tem um jogo, um clássico, um jogo importantíssimo, a concentração é outra. E é natural do ser humano, é natural do jogador. Ele dá uma relaxada quando ele acha que o jogo não é tão difícil assim. E todos os jogos são difíceis.
Então, a nossa concentração, o foco do nosso trabalho atingiu assim, o máximo contra o Borussia. E deu no que deu. Fizemos uma grande partida, não damos muita chance ao nosso adversário, merecíamos, inclusive, ter ganho. E aí, de repente, na cabeça de alguns jogadores, ou no instante do grupo todo, conseguimos uma bela atuação contra o time mais forte, teoricamente, da chave, e agora aquele relaxamento é normal. E aí é que mora o perigo. Então, eu conversei bastante com o grupo, troquei bastante ideia com eles, principalmente em relação ao nosso último jogo, onde nós estamos concentrados, focados no trabalho e deixamos de ficar concentrados e aí tomamos a virada. E, de repente, por causa de 15 minutos naquele jogo, as coisas poderiam piorar para a gente. Hoje, nós não poderíamos ter jogado pelo empate, por exemplo, se nós tivéssemos perdido aquele jogo. Então, a gente procura ensinar, eu passo a minha experiência para eles, procuro corrigir eles no vídeo. Agora, quem entra em campo são eles. Mas, sem dúvida alguma, o jogador de futebol ele tem essa concentração quando ele sabe que o jogo, principalmente diante de um europeu, a concentração é outra. E aí, de repente, quando você pega um time teoricamente mais fraco na cabeça deles, tem aquele relaxamento, e aí, infelizmente, às vezes as coisas acontecem ao contrário. Bom, tá aí a palavra do técnico Renato Gaúcho, analisando o que foi esse jogo, fazendo as ponderações e, claro, valorizando, né? A gente soube sofrer, a gente chegou às oitavas de final, o objetivo era esse. E, assim, o Fluminense está 9 jogos sem perder. Claramente, assim, em números, o Renato, ele tem, eu acho que os números dão razão ao Renato. E ele já vem trabalhando dessa forma já há muito tempo. Naquele período que o Fluminense não estava jogando bem, mas estava vencendo, né, a discussão era, mas o time está ganhando, o time está pontuando. Tem que valorizar isso, né, tem que valorizar essa questão, né, de olhar um pouco também para o resultado, que é reflexo daquilo que o time está construindo em campo, né? Então, eu acho que esse jogo é mais um pouco reflexo disso, em que o resultado prevalece em cima do desempenho. E a gente está falando de Copa do Mundo, cara. A gente não está falando de qualquer resultado. A gente está falando de qualquer competição. A gente está falando de uma Copa do Mundo onde estão os melhores times, né? E querendo ou não, o Fluminense faz parte das equipes que agora estão nas oitavas de final da competição. Isso tem que ser valorizado. É claro, a gente sabe que para sonhar mais alto, para avançar, vai ter que jogar mais bola, vai ter que fazer mais, né? Não dá para jogar sempre no limite o tempo inteiro, porque no mata-mata isso pode custar muito caro. Então eu espero que a partir das oitavas de final a equipe consiga recuperar aquela intensidade, atitude, volume, tudo que fez contra o Borussia para conseguir avançar, chegar numas quartas de final e evoluir. Essa é a minha esperança, esse é o meu sentimento. Eu vou só trazer a palavra do Ignacio, que foi eleito o melhor em campo aqui no Hard Rock Stadium. Foi uma semana louca para você, né? Desde o episódio no hotel, agora saber da titularidade, já que o Thiago Silva não jogou. Como você pode falar sobre essa sua semana e como você recebeu a notícia que seria titular hoje? Eu sabia que vinha essa pergunta aí dessa situação. Saíram muitas conversas, né? Eu acho que a verdade foi quando voltamos do jogo contra o Ulsan, e chegamos por volta da 1h e meia da manhã. E aí teve esse inconveniente, né, eu cheguei, fui abrir a porta e aí todos vocês já sabem, tem uma pessoa lá dentro, mas felizmente não aconteceu nada, não levou nada pessoal, é o mais importante. Apenas me trocaram de quarto e vida que segue. E a questão, quando eu soube que ia jogar, né, foi hoje pela manhã. Até então o Renato não tinha definido a equipe. Mas a gente tem que estar preparado, como o Renato falou, sempre fala que a gente tem que estar preparado, que a oportunidade vai aparecer. E eu sou um cara que sempre busco, quem está no nosso dia a dia sabe o quanto eu me dedico, o quanto eu trabalho, e isso é muito gratificante para mim, poder entrar, poder ser escolhido o melhor do jogo, é mérito de toda a equipe que vem me dando força, vem me ajudando, então é um grupo sensacional, cara. E esse prêmio também eu dedico a todos. Você diria que o Fluminense hoje jogou com a inteligência para ter o resultado que interessava? Sabíamos que era um jogo difícil, uma equipe que tem muita qualidade, uma equipe que sabe jogar curto, sabe jogar longo nas nossas costas, né? Então, temos que ter esse cuidado, essa atenção com eles. Não é à toa que fizeram um grande jogo contra o Borussia também, então nessa competição temos que saber sofrer também, e como o empate era para o nosso lado, o mais importante era sair com a classificação hoje aqui.
Inácio, o Fluminense no início da partida, no primeiro tempo especialmente, a impressão que passava era uma marcação um pouco desencaixada, então o Mamelodi tinha muito espaço para construir. Qual foi a avaliação de vocês assim, desse primeiro tempo, do jogo inteiro, mas da atuação especialmente defensiva? Como eu citei aqui, né, eles nos criou bastante dificuldade, porque eles tanto jogavam curto como jogavam longo também, e aí ficava nessa indecisão, se saía, se não saía, se saía, não saía, e eles acabou encontrando os espaços, mas creio que no segundo tempo conseguimos corrigir esse encaixe aí, e conseguimos neutralizar, né, as principais jogadas dele, que era principalmente esse ataque bem vertical, nos atraía para jogar longe. Então, mas acho que no segundo tempo conseguimos corrigir bem, sofremos menos e saímos com a classificação, que é o mais importante. El primer objetivo está cumplido, ¿no? Que era ir a octavos de final y ahora ir al mata-mata para intentar llegar al máximo. Sim, o primeiro objetivo do Fluminense era seguir avançando. Graças a Deus conseguimos. Sabemos que temos muita coisa a corrigir, isso aí no dia a dia. Nos vídeos com o Renato, que não tem muito tempo para treinar, né? Em sequência já temos outro jogo, então a gente tem que buscar aprimorar o que a gente vem falhando, que principalmente no mata-mata não pode acontecer, né? Então que a gente possa... Y la última, si le puedes mandar un mensaje a Yoshi Mario Chu, que está para volver al fútbol, ser compañero tuyo en el local, seguir comunicando con él, es importante para el club y también para la selección. Sim, é um grande amigo que eu deixei lá, né, na minha passagem no Sport Cristal. É um grande jogador, espero que ele possa estar voltando aí ao mais rápido possível para o bom do futebol peruano. Inácio, agora o Fluminense, só faltava o Fluminense, né, de time brasileiro para se classificar. Como é que você vê aí a força dos brasileiros agora, os 4 classificados para essa próxima fase? Obrigado. Não, acho que todos os brasileiros estão mostrando a força do futebol brasileiro, né? As 4 equipes vêm mostrando um bom nível, então que possamos seguir levando o nome do Brasil no mais alto possível. Tá aí, portanto, a fala do zagueiro Ignacio, eleito o melhor em campo, teve uma boa atuação, acho que tem que valorizar isso. Entrou no lugar do Thiago Silva, que sempre é muito complicado, sempre é muito difícil. A gente sabe que é o líder do time, é o capitão do time, é um jogador extremamente importante, mas hoje teve um substituto que deu conta do recado. E pensando em grupo, pensando em elenco, isso deve ser valorizado. Tomara que não tenha nada de mais importante com ele. A gente vai apurar e vai trazer isso para vocês na sequência, repercutindo mais sobre o jogo daqui do Hard Rock Stadium e do que nos espera para as oitavas de final. Ponto importante e o mais relevante, estamos nas oitavas de final. Vamos nos preparar para chegar muito bem lá, eu tenho certeza que o Fluminense vai fazer isso, e depois a gente vai debater mais sobre o adversário da próxima fase. Fechou? Deixa o like, se inscreva no canal, seu comentário também é muito importante, conto com a ajuda de todos vocês.